último colocado desse Brasileirão com apenas 1 ponto. O Flamengo aí conseguiu se livrar da zona de rebaixamento e uma vitória amanhã contra o Bahia seria importantíssimo. Vence o jogo amanhã contra o Bahia e aí já consegue subir mais na tabela, dependendo, já começa até a olhar ali o G4, já começa a estar ali no G6, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, mas é importante vencer esse jogo contra o Bahia amanhã. Depois do jogo contra o Bahia, tem o jogo contra o Fluminense. E o Fluminense foi malandro e abriu a venda dos ingressos para a torcida do Fluminense no setor misto antes. A torcida do Fluminense, que não foi boba nem nada, comprou todos os ingressos destinados à torcida do Fluminense no setor misto e os torcedores do Flamengo só vão poder começar a comprar os ingressos a partir de amanhã. Então, assim, só para explicar para vocês, Fluminense abriu a venda dos ingressos, se não me engano, na terça-feira. Até amanhã, só quem pode comprar os ingressos é a torcida do Fluminense. Tanto do setor sul, que é o setor destinado à torcida do Fluminense, como do setor leste, inferior, superior, oeste e Maracanã+. A torcida do Fluminense esgotou todos esses ingressos destinados à torcida do Fluminense. Para a torcida do Flamengo, que só vai abrir amanhã os ingressos, vai estar apenas disponíveis os ingressos do setor sul. Mas não tem problema não, não vamos reclamar, porque daqui a 15 dias é a torcida do Flamengo que vai poder fazer isso. E eu espero que o Flamengo não seja bonzinho com o Fluminense, que abra os ingressos para a torcida do Flamengo, que demore para abrir também para a torcida do Fluminense, que faça a mesma coisa e tá tudo certo. Vambora! Eles foram espertos de um lado, nós sejamos espertos, seremos espertos de outro e segue o jogo. Ainda bem que o nosso jogo é o segundo jogo. Então vai ter né, maioria de torcedores do Fluminense agora na terça-feira e na quinta-feira, na quinta-feira, dia 1º de junho, que o Flamengo use da mesma estratégia do Fluminense e tá tudo certo. Não vamos reclamar de nada, só vamos fazer a mesma coisa. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar agora sobre Vitor Hugo, jogador que tem se destacado aí no Flamengo, foi um dos grandes destaques do Flamengo contra o Goiás, o jogador jogou 90. Os jogadores estão em fase final de recuperação, devem não viajar para Bahia, ou devem até viajar e ficar no banco lá, né? Vai que até para jogar alguns minutos. O técnico Jorge Sampaoli dá uma observada, mas a princípio os 3 jogadores já estão treinando com o grupo e não viajariam para Bahia. Esse é o primeiro planejamento. E aí qual é a ideia, Flazoeiro? A ideia é a seguinte, que eles estejam prontos para esse jogo contra o Fluminense na próxima terça-feira no Maracanã. O Sampaoli está muito concentrado nessa partida. Como eu disse, gente, é um jogo importantíssimo. O Flamengo precisa vencer essa partida para poder já deixar sua classificação na Copa do Brasil encaminhada. Voltando a falar do jogo de amanhã, o Flamengo fez um pedido à CBF para poder estrear o Manto 2 amanhã contra o Bahia. Deve não ter nenhum problema, só tem que avisar, né? Ó, a gente vai usar esse uniforme aqui, você manda antes o uniforme que você vai usar. E como o Bahia é o mandante, o uniforme do Bahia é vermelho e azul, automaticamente o uniforme do Flamengo branco não causaria nenhuma compatibilidade, né, de cor. Posso falar assim, o Flamengo já por 3 vezes na história estreou o segundo uniforme jogando contra o Bahia. Em 2013, que o Flamengo ganhou de 2-1, em 2018, que o Flamengo ganhou de 2-0 e em 2019, que o Flamengo perdeu de 3-0 com 3 gols do Gilberto. Bom, falar agora de maior venda da história. Flazo, que história é essa? Vou explicar para vocês. Gente, o negócio é o seguinte, o que acontece? O PSG, lá o dono do PSG, um dos principais jogadores do Real Madrid. A ideia do PSG é copiar essa estratégia. Teoricamente não, ele já tem, ia falar teoricamente, ele já tem um líder ali no elenco que é o Mbappé. Para 45, para 47, até para tentar superar a venda do Vinícius Júnior em euros, que foi 45 milhões de euros na época, 300 e poucos milhões de reais,